completamente. E aí você vê os lacanianos tentando criar uma quarta estrutura, uma quinta estrutura, uma estrutura fronteiriça, e você fala, não deu, não está dando conta. E isso começou a me mobilizar muito, porque para tentar entender um pouco o modo de funcionamento psíquico do meu filho, entender as demandas que a própria análise online estava trazendo para a clínica, eu tive que deixar um pouco do pensamento lacaniano de lado. E aproveitando, então, muito das leituras que estavam sendo feitas no Estudo de Sete Sapiati, é quando eu chego em Fênix. E aí, chegar em Fênix, para mim, foi importantíssimo. Importantíssimo para entender de onde o Lacan tira muita coisa, mesmo que ele nunca admita isso. E se ele não admite isso, é por canalice, ou então porque, de fato, há uma grande coincidência. Ele chega às conclusões por conta própria, mas há uma operação de coincidência, porque realmente não há. Eu estou desenvolvendo agora uma pesquisa de doutoramento sobre a recepção do pensamento lacaniano na filosofia francesa dos anos 60 e 70. E indo atrás de muitas cartas e muitas biografias que foram escritas sobre Lacan, testemunhos sobre Lacan, e de fato, o contato dele com a escola de Budapeste, com o Félix, é diminuto. Então pode ser que realmente ele nunca tenha tido contato, que não seja superficial com o pensamento de Félix, mas muita coisa de que eu vejo de acerto na psicanálise lacaniana, eu consigo encontrar guarida no pensamento ferenciano. Né? E, por outro lado, também foi muito interessante porque o próprio Félix vem na perspectiva de mostrar que é possível ir além das limitações técnicas teórico-clínicas de Lacan. Então, acabou que foi um autor que entrou como uma luva, principalmente para poder pensar casos limítrofes, como o próprio transtorno de personalidade borderline, né? Como que a clínica do cuidado ferenciano ela pode ter resultados tanto psicoterapêuticos quanto psicanalíticos muito importantes. Aqui eu estou usando essa diferença entre resultados psicoterapêuticos e psicanalíticos, assumindo a posição do Bion. Ele fala que tem essa... São propostas diferentes, mas elas não são autoexcludentes, como, por exemplo, a clínica lacaniana entende, da qual a psicanálise não é psicoterapia, porque a psicoterapia seria palavra do próprio Lacan, né? Canalice. Né, e eu gosto de fazer um trocadilho, né, é lacanalice, né, porque é um entendimento sobre o que é a psicoterapia de uma maneira bastante enrijecida, bastante enviesada, tem a ver com o discurso contra a psicologia dos anos 60, 70 na França, e acaba que muitos lacanianos hoje em dia tomam isso como se fosse uma aporia, como se fosse algo universal, como se pensar uma psicanálise de base psicoterapêutica, uma psicoterapia de base psicanalítica fossem condições diametralmente opostas. Né? E eu penso que não. E eu acho que o Félix nos ajuda a justamente isso. E o Bion também. Então o Bion fala, a gente tem que ter no nosso horizonte os ganhos, os resultados analíticos e temos que ter no nosso horizonte também os ganhos e resultados psicoterapêuticos. Isso não precisa ser autoexcludente. E eu vejo que lá atrás o Félix já dizia isso. Já tinha essa proposta de fazer essa conjugação entre o que seria resultados analíticos e resultados psicoterapêuticos. Que sim, a gente pode trabalhar no amortecimento do sintoma, como podemos trabalhar também na transformação do sintoma em ato. Né? E essas coisas não são necessariamente autoexcludentes. Enfim, né? Feito toda essa introdução, eu preparei um texto, tá? É um texto relativamente longo para ser lido, mas eu gostaria de fazer esse exercício e gostaria de pedir a paciência de vocês. E depois eu posso compartilhar esse texto com todos vocês. E esse texto ele surgiu de uma provocação, assim, né, de uns grupos. Eu tenho um grupo de formação aqui em Goiânia, que depois eu falo um pouco mais sobre ele, no final, se der um tempinho. E aí é um grupo de formação clínica mesmo, a gente estuda textos variados, né? Atualmente a gente está até estudando essa obra que eu gostaria de recomendar, chamada Adoecimentos Psíquicos, Estratégia de Cura, Matriz e Modelos em Psicanálise, em que os autores eles mostram o que seria uma psicanálise transmatricial, trabalhando tanto a perspectiva freudo-clariana quanto a perspectiva ferenciana também, e como que a gente pode operar isso sinteticamente na clínica. Então a gente atualmente está estudando, e temos a parte também das supervisões e das intervisões, que a gente acaba articulando a partir dos casos clínicos que são trazidos e à luz do texto que a gente vem trabalhando. E foi me feita uma provocação no grupo, né, do tipo, Diego, você está sempre falando de Ferenc e tudo mais, mas nós não temos formação em Ferenc. Você podia escrever um texto sintético falando das principais ideias do Ferenc e tal? Eu falei, beleza, eu posso fazer isso.
E aí o texto deu 60 páginas, né? Ficou muito extenso, né? Eu falei, bom, tá, o texto tá aí, quem quiser ler, quem quiser aprofundar, eu trabalho várias categorias aí. Mas sendo muito sincero, eu acho que a gente já tem o Daniel Cooperman, que escreve muito bem, que fala muito bem. Eu poderia ser um pouco mais sintético nisso aí e focar somente numa parte. Então eu peguei esse texto lá das 60 páginas e converti esse texto em 12 páginas. E eu confesso que eu fiquei extremamente incomodado, porque eu falo, nossa, eu podia explorar isso aqui mais, eu podia explorar isso aqui mais. Vai ficar uma lacuna na hora da apresentação. Mas aí eu deixo com vocês, né? Do tipo, se tiver algum elemento ou outro que precisaria ser melhor aprofundado, a gente pode fazer isso na parte das perguntas, ou, posteriormente, né, isso servir de mote para uma investigação particular, e a gente dá sequência aos estudos aí. Ok? Podemos começar então? Eu vou fazer a leitura, vou fazer a leitura de modo lento. Então, se são 12 páginas, eu devo gastar aí mais ou menos uns 20 minutos na leitura. E assim que a gente concluir a leitura, a gente passa para as perguntas e tudo mais, tá? É um texto bastante sintético e introdutório ao pensamento de Ferenc. Então, acho que vai servir muito para o nosso público aqui, que talvez seja o primeiro contato que está tendo com o pensamento ferenciano. Para aqueles que não é o primeiro contato, já estão versados aí, né? Se permitam, na elasticidade, acolher o meu texto como se fosse uma grande novidade. Então, mesmo que seja óbvio, façam cara de que, nossa, que brilhante. Que isso vai me ajudar muito, né? Vai ser um reforço narcísico fundamental. Bom, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui o textinho. Beleza, vamos lá então. O que leva a maioria das pessoas a buscar uma análise? Os motivos são certamente variados. Desde um autoconhecimento, posto entre aspas, que por meio de uma não queixa encobre uma forte demanda, até a tentativa de reverter quadros identificados no campo nosológico das psicopatologias ordinárias. As razões se multiplicam. Junto a essa questão inicial, surgem outras. O que faz com que as pessoas permaneçam em um processo analítico, mesmo após reconhecerem a queda de um suposto operar ou de ainda um identificado suposto saber por parte de um analista? E, sobretudo, uma última interrogação não menos importante. O que escapa, do ponto de vista técnico, no manejo de uma transferência negativa? Algo que o clínico não percebe, minando as possibilidades de se obter ganhos e resultados, tanto analíticos quanto psicoterapêuticos. Haveria várias saídas teóricas para a técnica que pudessem dinamizar certos contextos clínicos, sem reduzir a pergunta ainda, né? Haveria saídas teóricas para a técnica que pudessem dinamizar certos contextos clínicos, sem reduzir a saída de pessoas do processo analítico a uma mera resistência por parte do sujeito do inconsciente? Ou ainda, haveria modos de manejo que não recaíssem em atribuir essa desistência a um suposto não responder à demanda histérica por parte de um analista não deformado? De modo sintético, algumas perguntas orientam melhor a problematização aqui trazida. Por que certas pessoas continuam na análise, mesmo após perceberem a queda de uma leitura normatizadora do processo, que não opera a remissão dos sintomas, mas aparentemente agudiza seus quadros de angústia? O que leva as pessoas a sustentarem uma análise para além da transferência positiva? Por que outras pessoas abandonam o processo? E qual é o papel da conversão da transferência em negativa nesses casos, quando antes havia uma aposta objetiva no novo enquadro psicoterapêutico? Além disso, como as limitações propedêuticas do analista afetam o processo? E o que poderia ser feito para dinamizar a técnica psicanalítica, evitando que o abandono seja sempre atribuído à resistência do analisante? Sem pretender esgotar todas essas questões, entendo que o primeiro passo para responder parcialmente a essas indagações exige uma recuperação ou revisão teórica de autores como Sandor Ferencz. Antes, porém, é necessário uma visada, natural e indispensável, por Sigmund Freud e pelas categorias psicodinâmicas das pulsões, da angústia enquanto defesa e do desamparo enquanto ontologia, para que só então articulemos a traumatogênese e o que chamaremos aqui de clínica do cuidado ferenciano. Em suas investigações oriundas da prática clínica, Freud, ao buscar a etiologia das neuroses, descobriu que grande parte de nossos pensamentos e desejos reprimidos dizia respeito a um processo psicodinâmico no campo das pulsões.
O acúmulo de excitações externas e internas, que deveriam ser descarregadas ao afetar o princípio da constância, levava os indivíduos a quadros de adoecimento psíquico, caso não lograssem seus objetivos. A descoberta inaugural freudiana foi a de que tais conflitos, que impediam a livre descarga, tinham sua origem em experiências não elaboradas do ponto de vista sexual nos primeiros anos de vida. Estaria, na primeira infância, a origem das vivências de caráter traumáticas, reprimidas, que se manifestariam nos sintomas presentes e estruturariam toda a psique. Importa considerar que o trauma não designa uma experiência clichê de abuso sexual ou situação de enorme impacto emocional. O trauma é uma marca singular, um traço deixado por um evento significativo que não encontrou representação no campo afetivo. Cada indivíduo teria uma quantidade de energia tônica intracerebral capazes de suportar certas contingências. Na ausência desse suporte simbólico, inscreve-se a ranhura do trauma. O afeto de angústia daí resultante é justamente produto da ausência de representação para um circuito aí imbricado. Em termos freudianos, esse trauma se estrutura em dois tempos. No primeiro, ocorre uma experiência que gera uma cisão, sem que nada pareça excessivo, já que não há representação para o afeto despertado. No segundo, uma experiência alusiva por sobredeterminação de cenas, faz com que o afeto retorne sem um significante que o represente eficazmente, descarregando-se provisória e ineficiente no corpo, seja na histeria, na mente, a obsessão, ou no objeto, a fobia. Daí os adoecimentos psíquicos. Assim, grande parte desses traumas ocorreria na infância, variando desde situações explicitamente violentas até aquelas que, externamente, marcam um desamparo esperado. A separação mãe-bebê, a constituição narcísica, o redirecionamento objetal, a inscrição fálica, etc. Um exemplo simples pode ser observado na própria relação da criança com quem lhe proporciona cuidados, convertendo essa instância proto-imaginária em uma fonte infindável de excitação sexual e satisfação de suas zonas erógenas. Quando observamos o trato que a mãe, por exemplo, dispensa ao bebê, é compreensível que ela seja identificada como aquele que, entre aspas, abastece de carícias, beijos e desvelo, tratando-o, num plano imaginário, como substituto de um objeto sexual completo. Separar-se disso é traumático, expressando-se em modos variados de angústia, aqui entendida como reação a uma situação de perigo, atuando como sinal para o ego antecipar ou evitar o desprazer, evoluindo de uma descarga de energia pulsional reprimida para um alerta contra perigos reais ou fantasiados, como a perda de um objeto amado ou até mesmo a castração. Em Freud, podemos marcar dois tempos para a angústia. O primeiro, relativo à convulsão econômica do nascimento e a consequente perda simbiótica com o útero materno, configurando para o bebê uma situação traumática prototípica, dada a sua imaturidade psíquica para as conversões simbólicas. O segundo, na inscrição do sexual, representando a perda do objeto primariamente investido, em geral o seio materno, e a tentativa de deslocar um afeto sentido no corpo, gerando uma reação psicossomática como sinal de que é um perigo análogo, por efeito metafórico e metonímico, que remeteria a essa perda primal não representável, perda que instaurou o afeto constitutivo no psiquismo. Daí decorre a percepção do desamparo. Não haver ninguém capaz de reassegurar o que foi perdido e é impossível de ser simbolizado. Freud dedicar-se-á ao tema do desamparo, colocando-o como ponto-chave, naquilo que também se articula com o sexual, enquanto significante mestre que delineia a lógica dos tempos da angústia. Já no projeto de uma psicologia científica, de 1895, Freud postula que o choro de uma criança, enquanto processo fisiológico, pode ser interpretado mediante a assunção do desejo funcional materno, supostamente capaz de aplacar a sua tensão. Logo, o recém-nascido só pode realizar uma resposta eficaz ao seu estado de necessidade por meio de uma ação específica de seu cuidador. Esses vagidos de experiência reproduzem-se num segundo estágio, tornando-os significantes norteadores das exigências do bebê. Ou seja, ele quer colo, ele quer leite, deduz o materno. Em termos lacanianos, contudo, há um terceiro estágio em que o bebê se dá conta de seu desamparo, pois antes da interdição da lei do pai, acede a figura materna que é não toda, incapaz de assegurar um presente futuro, de puro atendimento e compleição. Esta seria a conditio sine qua non da experiência humana,
o reconhecimento da fragilidade da criança, que a coloca sempre na dependência do desejo do grande outro. O desamparo, portanto, não se resume à insuficiência psicomotora do bebê, nem muito menos a uma condição meramente acidental do funcionamento psíquico. É mais do que isso, um horizonte final de todo o processo do qual a linguagem se engaja, atestando sua própria fragilidade, uma vez que ela jamais conseguirá fornecer, de uma vez por todas, as bases estáveis e definitivas de um mundo simbolicamente organizado. A linguagem só é capaz de criar um mundo à condição de continuamente recriá-lo. Tudo antes disso é distúrbio, afasia permanente nos meandros do psiquismo, angústia. Especialmente no texto Análise Interminável e Terminável, Freud sustentará que nem mesmo a análise pessoal seria capaz de aplacar todo o afeto de desamparo universalmente vivenciado e constitutivo da experiência humana. Não haveria meios absolutos de nos protegermos do desamparo e dos riscos que a vida nos impõe. No máximo, uma análise serviria, parafraseando o próprio Freud, para transformar nossa miséria neurótica em sofrimento comum. A saída religiosa, entre aspas, por exemplo, operaria apenas como uma fantasia, construção narrativa de um sintoma, que cedo ou tarde encontraria o seu furo, imaginário ou simbólico. Invariavelmente, todo homem terá de admitir que a extensão de seu desamparo e insignificância na maquinaria do universo não podem mais ser o centro da criação, o objeto eterno de cuidado por parte de uma providência beneficente. Por fim, Work in Progress, do trauma, seria marcado por um abalo da economia libidinal frente à emergência da alteridade. Tratar-se-ia de um segundo desmame, enquanto dimensão da falta estruturada, marcando, em termos lacanianos, o real da experiência que se tornaria insuportável para a criança e persistiria até a sua vida adulta. E é precisamente nesse contexto de conceber o infante em nós, atravessado pelo desamparo constitutivo das múltiplas experiências traumáticas, qual seja o desmame, o desfraude, a inscrição do grande outro, a castração simbólica e uma série de eventos externos de natureza violenta ao psiquismo infantil, que chamamos o filho proscrito da psicanálise old school, Sándor Ferenc. O ponto-chave para compreendermos o pensamento desse psicanalista húngaro está na admissão de que não existem seres humanos completamente adultos nem completamente normais. O que difere o normal do patológico é uma mera questão quantitativa, ou seja, o quanto se sofre. A criança e o louco estão presentes em cada ser humano, atuando como forças dialéticas. Há um infante, frágil e desamparado, que acompanha o adulto de sua existência e que precisa ser reabilitado no curso de uma análise, para que possamos compreender as consequências traumáticas das falhas ambientais primevas, articuladas no bojo do arcaísmo de amadurecimento do psiquismo. Seria necessária uma nova língua, a da ternura, que se contrapõe à da paixão, para estabelecer uma ponte, tradução, entre o analista e o analisando. Para a teoria da traumatogênese em Sándor Ferenc, é especial a retomada sobre a condição de angústia primal articulada pelo signo do desamparo, que percorre toda a experiência existencial. Haveria uma ponte a ser atravessada entre a impossibilidade de simbolização do bebê, dada a sua foraclusão uterina e perinatal, e um processo de desenvolvimento psicossexual, que encontra seu ponto máximo de inflexão no contexto da castração simbólica e do desfecho edípico. Na metapsicologia ferenciana, há uma radicalidade na retomada da teoria do trauma de Freud. O estado de desamparo é aquilo que, além de constituinte, ou justamente por isso, deve ser mobilizado numa análise, convocando a criança sempre traumatizada que habita no adulto. A bem da verdade, situar a teoria do desamparo em Freud é importante para percebermos o quanto a elaboração teórico-clínica de Ferenc demanda esse conceito ponte enquanto constituinte do intercurso traumático estruturante da vida psíquica, convocando o analista a constituir o setting enquanto locus de acolhida de uma demanda adulta que procura encobrir uma necessidade infantil. Raspem o adulto e vocês encontrarão uma criança, postula o psicanalista húngaro em seu célebre ensaio Transferência e Introjeção. É fato que Freud já havia sublinhado na psicodinâmica da etiologia das neuroses que o infantil sobrevive no adulto por meio das fantasias sexuais, desejos e, sobretudo, defesas face ao desamparo.
Não obstante, é em Ferencz que essa dimensão encontrará algo que encarna a centralidade de sua clínica, que toma toda a análise de um adulto, antes de tudo, como a análise de um infância, em busca de razões para continuar existindo. Ferencz toma o nascimento como um ato de triunfo, exemplar para toda a vida, reelaborando a teoria da angústia em Freud, para quem o estado de desamparo é o elemento constitutivo de toda a subjetividade humana. O nascimento não seria um mero protótipo para toda angústia de separação. Até porque há uma dinâmica de cuidado presente para que esse bebê seja acolhido no mundo em condições adequadas à sua sobrevivência. Seus aparelhos fisiológicos, sobretudo respiratório e digestivo, já estão formados para a vida fora do ventre. No mínimo, na melhor das hipóteses, há também uma família que procura constituir um ambiente o menos intrusivo possível às necessidades desse bebê. Seríamos todos primordialmente estrangeiros, dependentes da hospitalidade parental e familiar. E somente ao longo de nossas vidas seríamos capazes de intercambiar outros modos de expressão de nossas singularidades e independências afetivas. Isso não significa, entretanto, que todo infância não possa passar por experiências de abandono ou negligência por parte de seus cuidadores, o que obviamente acentuaria as primeiras experiências de angústia do indivíduo, como veremos à frente. Contudo, a aposta de que é justamente nas relações indispensavelmente estabelecidas entre os infãs e os seus cuidadores que seria possível a este funcionamento neurótico ser amortecido ao longo da vida. A clínica emergiria, então, em sua função metafórica e metonímica para essa condição. Para Ferencz, toda experiência traumática que atravessa o humano, aqui aproximando criança e adulto, percorre 3 temporalidades conjugadas cronologicamente. 1. Uma experiência indizível. 2. Uma alienação ao outro, a quem se atribui uma função testemunha terceira e sensível. E, por fim, o desmentido da experiência pela indiferença deste grande outro. Ao conjugar as duas teorias freudianas do trauma, ou seja, a teoria da sedução e do excesso pulsional, Ferencz retoma a ideia do agente externo provocador como uma experiência perturbadora original que encontrará ressignificações posteriores. A ela associa a ideia de que esse agente externo, que encarna e inscreve o desamparo, operaria com força de uma experiência traumatizante, instaurada pela incapacidade do aparelho psíquico em descarregar um excesso pulsional não simbolizado. O resultado é da ordem da devastação. Esse agente externo, o agressor, literal ou não do ponto de vista jurídico, trata-se de um objeto de investimento libidinal e amoroso. O ato de violação da integridade psicossomática da criança se traduziria em algo patogênico em potência. Do amor terno subsistiria sua paradoxal conversão em dependência de ordem tirânica. Dessa forma, não é somente o paradigma já ressignificado por Freud, o da sedução sexual, que se inscreve na lógica do trauma. Haveria também o reconhecimento de outros 2 modos de produção de abalo psíquico. 1. Os castigos corporais, punições passionais, e a imputação à criança do sofrimento causado no adulto que deveria acolhê-la. Que o Ferencz vai chamar de terrorismo de sofrimento. Assim, toda traumatogênese apoia-se num tripé que tem como eixo os significantes da violação e do consequente desamparo percebido pelo infância por parte de seu cuidador. Essa síntese psíquica deflagra uma dor e um excesso de excitação irrepresentável, indescarregável, gerando quadros de angústia imensa dada sua impossibilidade de simbolização, o que Ferencz vai chamar de tempo do indizível. Não obstante, no próprio processo de desenvolvimento cognitivo, e em termos freudianos psicossexual, a criança procurará meios de simbolizar essa experiência, alienando a outro adulto, digamos assim, distinto do agressor, a contenção dessa irrupção da angústia. É preciso buscar guarida para o desamparo, e para tanto, emergiria um apelo pelo reconhecimento da própria dor a partir do olhar testemunhal, acessado pela presença sensível do outro, o que Ferencz vai chamar de tempo do testemunho. Contudo, é justamente na queda desse tempo, da ordem da impossibilidade da plena alteridade, que as violências sofridas pela criança efetivamente se cristalizam enquanto fase traumatológica derradeira.
Essa faceta desestruturante encarna o sair de dentro, sublinhado pelos escombros da experiência, marcando o estágio final da traumatogênese, que o Ferenczi vai chamar de tempo do desmentido. A percepção da criança de que esse outro é inapto a nomear o indizível conduz a uma fantasia, ou mesmo experiência da realidade, de que essa terceira pessoa não somente não deu contornos ao seu sofrimento, como também a puniu pelo episódio ocorrido. E é justamente recorrendo a mais um conceito freudiano de capital importância que a clínica ferenciana melhor se assentará. Na instalação transferencial, haveria a marcação da repetição. Nesse caso, a do tempo do testemunho na cena analítica. A atuação clínica de um psicoterapeuta de orientação ferenciana abarcaria justamente a dimensão de que o paciente é aquele que endereça ao seu analista a demanda de escuta de seu estado de desamparo constitutivo, de desalento mortífero. E no setting, haveria a possibilidade do resgate da confiança perdida pelo desmentido, aquecendo ao testemunho de sua grave agonia. A clínica ferenciana, portanto, constitui-se numa ética do cuidado, fundada em 3 princípios: princípio da hospitalidade, princípio da empatia e da saúde do analista, ampliando o campo transferencial na medida em que não reduz seu espaço à mera atualização dos afetos relativos às fantasias inconscientes infantis. Há um trabalho ativo e uma necessidade de elasticidade da técnica para atingir os objetivos clínicos. O primeiro princípio trata-se da acolhida, concedida à criança, à estrangeira, que habita o adulto, carente de reconhecimento, cidadania. Se há algo de traumático, ele não se encerra no nascimento, para qual a natalidade é um triunfo. E nem tão somente no processo que culminaria na castração simbólica durante a fase fálica. O estado de desamparo e a consequente dependência da criança ao adulto implica que a relação dos adultos com a criança pode ser efetivamente traumática. A hospitalidade seria, portanto, aquilo capaz de ofertar refúgio frente ao indizível do infante que se manifesta no adulto, em sua dificuldade de enunciar palavras para as experiências constitutivas de seu próprio sofrimento psíquico. É preciso considerar que os múltiplos desamparos experienciados na primeira infância são secundados por processos de sociabilidade vindouros, que intensificam seus estados de confusão mórbida, até que esse indivíduo chegue à clínica. Em síntese, a hospitalidade na clínica é aquilo que reconhece o analisando enquanto um estrangeiro, que por sua vez possui uma língua estranha ao analista, mas que, no entanto, é amparado e convocado a manifestar a palavra evocativa, a linguagem da ternura, própria do infância. O analista, portanto, entre aspas, autoriza o analista a empregar as palavras interditas, surgidas de sua livre associação, capaz de produzir um sentido sobre si e o mundo, naquilo que convoca suas necessidades mais primitivas. Dessa forma, evita-se a reprodução do desmentido, uma vez que a língua do analisando não é desautorizada por essa outra pessoa, que pretenderia se colocar como legítima enunciação da verdade do outro. Este terceiro disponível, o analista, diferente daquele outro suposto acolhedor da infância, é aquele que se dispõe ao compartilhamento afetivo, diante da evocação de desejos e objetos de satisfação. A linguagem da ternura não se reduz, assim, à representação de uma ausência ou de uma falta, sendo, sobretudo, apresentação, efeito da potência de um encontro intersubjetivo. Assim sendo, é preciso evitar o excesso interpretativo, deixando de falar sobre a criança para privilegiar falar com a criança, presente em cada analisando, que se dispõe ao jogo compartilhado da produção de sentidos próprios para a historicidade de sua experiência existencial. Essa concepção ferenciana de linguagem, que inspirou a primeira clínica de Lacan, a clínica do significante, convoca o segundo princípio, o princípio da empatia, que operaria em seu sentido semântico como o sentir o analisando em si mesmo, convidando a dupla analítica a se afinar de acordo com o diapasão dos afetos. Em sentido metafórico, é o analisando quem escreve a pauta musical, ditando o tom, o ritmo
e o tempo de sua construção analítico. Imerso na atmosfera do encontro clínico, o analista procura se harmonizar, o que não significa ceder sem resistência, com a intenção melódica da orquestra do inconsciente. Há, portanto, uma dimensão estética na clínica. Ainda que o adulto ou a criança estejam clivados de seu núcleo sensível, sua inacessibilidade é apenas aparente. Falar com a criança que habita no adulto, ou mesmo com a criança literal que comparece à clínica, só é possível por meio da empatia enquanto modalidade de escuta, comunicação e fator psicoterapêutica, propiciando a redenção e o reconhecimento daquela inaudita expressão silenciosa do analisando. Diante do entendimento ordinário, até mesmo freudiano, de empatia, esta não se trata, vejam bem, de uma projeção ou identificação sumária, mas de uma condição em que o analista se coloca a sentir o analisando naquilo que nele mesmo reverbera, colocando-se no lugar de tornar-se o outro, para que esse analisando se sinta amparado. Trata-se de ter acesso aos estados psíquicos dos analisandos, incluindo modalidades de intervenção que abarcam entonação, volume e ritmo da fala do analista, propiciando uma forma de reconhecimento e espelhamento no campo de uma hospitalidade incondicional. Por fim, chegamos ao terceiro princípio, o da saúde do analista. Convocar a sensibilidade do analista nesse intercurso significa admitir que também estão em jogo as suas próprias condições psicoemocionais, durante a escuta daquele que aporta com o seu sofrimento, desamparo e angústias traumáticas. Situação analítica esta que pode, inclusive, desencadear transferências negativas, uma vez que a sua presença ali poderia involuntariamente despertar o horror e agudizar as resistências do analisando. Isso é importante, pois sem a escuta sensível do analista, o atravessamento das fantasias enquanto narrativa sintomal no curso da clínica se esvai. Daí, portanto, a proeminência da segunda regra fundamental da psicanálise, a análise pessoal do analista. Um meio para que o psicoterapeuta, ao atuar sobre as suas próprias resistências, obtenha, entre aspas, uma asseguração de que a situação analítica ocorra sem que os efeitos contraproducentes da contratransferência encontrem guarida no manejo do uso. Nesse entendimento categórico, as chamadas análises de controle, entre aspas, atuais supervisões, deveriam ser pensadas enquanto análises da própria contratransferência, sendo mais profícuas se realizadas pelo próprio analista do psicoterapeuta. Um supervisor externo a essa dupla, como acentua Balint, poderia ceder à expressão de convicções excessivas, pontos de vista e enquadres e limites teóricos pouco objetivos frente um a um, reforçando aquilo que Ferencz nomeava como surdez obtusa do analista de data. Justamente porque, na ausência de vínculos da relação analítica, o supervisor tenderia a um abuso interpretativo. Uma análise didática, ou mera supervisão, feita à revelia da cena entre o profissional analista e seu próprio analista, tenderia a arrefecer uma incorporação superegóica produtora de uma obediência cega, sustentando uma asepsia clínica contraproducente. Formulando de outro modo, a saúde do analista não significa, em termos freudianos clássicos, evitar, por meio de uma assunção técnica esclarecida por parte do supervisor, que o analista se distancie do sofrimento de seus pacientes, mantendo-se incólume em seu narcisismo. O analista, e uma supervisão com seu próprio analista, tornaria o efeito contratransferencial como aquilo que precisa ser tensionado e decantado no curso ordinário da análise pessoal do psicoterapeuta, de modo que ele possa, efetivamente, operar suas pontuações, interpretações, construções, cortes e silêncios. Ao empreender um certo, entre aspas, controle de seu narcisismo, o analista se poria em vigilância aguda das diversas reações afetivas, abrindo espaço para uma presença autenticamente sensível. Seguindo a premissa freudiana e sem jamais descartar os elementos da contratransferência, Ferencz considera que o fim da análise não se resume à mera decantação de um sintoma pelo atravessamento de sua fantasia estruturante, nem tão somente a operação da queda do sujeito suposto saber, tal como preconizava Jacques Lacan. Reconhecer-se um bom analista pelos efeitos advindos de sua própria análise. Quanto mais tiver conduzido sua análise ao ponto mais longínquo possível,
maiores serão as condições do analista de perceber que a análise de seus pacientes caminha até onde ele próprio alcançou em sua análise pessoal. E isso não é pouco. Nessa última visada, sobre o pensamento ferenciano, ficam patentes os movimentos de aproximação e distanciamento, as apropriações e, ao mesmo tempo, as propostas autorais para se pensar a teoria e a clínica psicanalítica. O psicanalista húngaro tornou as categorias da angústia e do desamparo conceitos chaves, em potência significante, para enquadrar o universal da experiência analítica, traduzindo os objetivos da clínica no auxílio ao analisando para encontrar sua autenticidade a partir da quebra da incidência de um superior tirânico. A ambivalência que se materializa nas fases da transferência, sobretudo negativa, não deveria ser algo a ser temido ou evitado, ou tomado como insucesso analítico. Ao contrário, seria aquilo que deveria ser suportado em seu incômodo, de modo que as resistências do analisando, no encontro clínico, fossem substituídas por uma espécie de neocatarse. Esse neologismo representaria uma forma de regressão aos estágios mais precoces do desenvolvimento do seu sentido de realidade, de modo a estabelecer o acesso aos núcleos traumatogênicos do indivíduo, ao mesmo tempo que procuraria despertar os afetos de vitalidade, outrora subscritos pelo abandono familiar e ambiental e pela ação da pulsão de morte em seu psiquismo. A teoria das pulsões, especialmente a pulsão de morte, foi estudada e ampliada por Ferenczi ao relacioná-las com a redição dos traumas, destacando a relação entre pulsão, falta e angústia. Eu estou terminando, gente. Embora tenha aceito as noções de pulsão de vida e de morte, Ferenczi enfatizou a complexidade das relações humanas e a dinâmica da transferência na clínica psicanalítica. É preciso sublinhar que a pulsão de morte não é simplesmente destrutiva, mas pode estar relacionada à busca por conexão e por uma forma de intimidade percebida como ameaçadora. Para Ferenczi, a pulsão de morte pode se manifestar na vida emocional, levando à repetição de experiências dolorosas na tentativa de confrontar ou integrar traumas. Ele sugeriu que, em algumas situações, ela poderia ser uma resposta à dor emocional, levando os indivíduos a buscar, entre aspas, cura por meio da repetição do traumático, manifestando-se na relação transferencial não necessariamente como identificação com a figura do agressor, mas como aquela que opera em outra ordem de violência, a do não testemunho e do reforço do desmentido. O psicanalista húngaro introduziu o conceito de pulsão de contato, ou pulsão de ligação, que se refere ao desejo de conexão e ao vínculo com o outro. Essa ideia amplia a compreensão da pulsão de vida, sugerindo que o desejo de intimidade pode ser uma força fundamental, mesmo quando envolve elementos de angústia e de dor. O termo aparece no texto Confusões de Crianças e refere-se à necessidade inata do ser humano de estabelecer conexões físicas e emocionais. Ferenczi enfatiza que essa pulsão ultrapassa uma mera necessidade física, abrangendo dimensões emocionais e simbólicas essenciais para o desenvolvimento saudável da subjetividade. A falta de contato e afeto, especialmente nas experiências precoces, pode levar a traumas que se manifestarão na vida adulta, resultando em dificuldades de relacionamento e sintomas psíquicos, como angústia e comportamentos autodestrutivos. A pulsão de contato estaria intimamente ligada à angústia e ao trauma, pois a ausência de vínculos significativos pode gerar sentimentos de abandono e rejeição. Ferenczi acreditava que, diante dessa angústia, a pulsão de morte poderia emergir como resposta, levando o indivíduo a recorrer a comportamentos autodestrutivos ou ao isolamento. Nesse sentido, então, o reconhecimento e a validação da pulsão de contato na relação terapêutica seriam cruciais para a recuperação, permitindo que o analisando experimentasse uma nova forma de ligação que contrabalanceasse suas experiências traumáticas. Na prática clínica, o conceito de pulsão de contato sugere que o analista deve criar um ambiente acolhedor, empático, onde o analisando se sinta seguro para estabelecer conexões afetivas. Ferenczi defendia que a relação terapêutica deve envolver um contato emocional genuíno, no qual o analista não apenas escuta, mas também se envolve afetivamente. Essa abordagem pode facilitar o processo de cura, permitindo o resgate da capacidade de se conectar de maneira saudável com os outros e promover a reintegração emocional após experiências traumáticas. Dessa forma, durante a intervenção,
o analista ajudaria o analisando a reconhecer padrões de comportamento autodestrutivos que poderiam estar ligados a tentativas de enfrentar conflitos internos, abordando como essas manifestações se relacionam com a angústia originada pelo trauma. Na perspectiva de Ferenczi, a angústia, então, seria vista como um sintoma que surge da tensão entre os desejos do sujeito e as restrições impostas pela realidade interna e externa. O analista trabalharia para ajudar o analisando a explorar as origens de sua angústia, frequentemente associada a experiências traumáticas. E o processo terapêutico permitiria reviver e reprocessar essas experiências em um espaço seguro. A dinâmica da transferência é crucial nesse processo, pois as relações com figuras significativas do passado seriam reencenadas na relação terapêutica, possibilitando o desenvolvimento de novas formas de lidar com a angústia e com a pulsão de morte. A clínica da dissolução do desmentido e da operação da empatia ampliaria essa questão ao enfatizar a importância da relação empática entre analista e analisando. Ferenczi acreditava que o analista deveria validar as experiências narradas e, ao mesmo tempo, desfazer crenças autodestrutivas enraizadas em traumas passados. Essa abordagem permitiria que o analisando se sentisse acolhido e compreendido, facilitando um processo de cura na qual a pulsão de morte poderia ser transformada em oportunidade de autocompreensão e integração. Assim, a intervenção clínica se tornaria um espaço de ressignificação do trauma, permitindo que o analisando encontre novas narrativas para suas experiências emocionais. Por fim, sobre os limites e as possibilidades da técnica psicanalítica, encontro em Ferenczi uma resposta que desloca o foco da cura como remissão de sintomas para o processo de restauração do laço emocional autêntico. A análise, nessa visão, não promove uma superação definitiva do desamparo, condição humana inexorável, mas poderia transformar o sofrimento neurótico em experiência compartilhada e dotada de sentido. Assim, a permanência ou a saída do processo analítico deixariam de ser vistas apenas através das lentes da resistência ou do fracasso e passariam a ser compreendidas como movimentos relacionais complexos, nos quais a qualidade do encontro analítico, fundada na hospitalidade e no reconhecimento, desempenhariam seu papel decisivo. Ponto final. Alô, meu amigo, meu irmão, muito bom te ouvir, muito bom saber também que nosso curso aqui está no caminho certo, né, Helder, né, Jader? Então, assim, muito que você já colocou aí, Diego, a gente vem trabalhando aqui de uma maneira muito repetida, né, sobre algumas questões. E o engraçado é que o último encontro, né, para acabar o semestre passado da nossa primeira turma, porque agora vai começar turmas novas, da turma que é a primeira, o último módulo foi sobre traumatogênese. Né? Foi exatamente o título foi essa, né? Sobre traumatogênese e a elasticidade da técnica. Né? Mas eu vou começar já fazendo um questionamento para você, e para o pessoal tá aberto, tá, gente? Para que vocês façam intervenções, que é a seguinte. O Ferenczi, já no primeiro texto dele, que é o sobre a ejaculação precoce, que é o primeiro texto dele sobre psicanálise, né, ele fala algo que é extremamente interessante, que é o seguinte. O que eu vou falar aqui vai interessar muito mais aos sociólogos do que exatamente aos médicos. E ele, em muitos textos, ele chamava atenção para isso, que muito que ele fazia das discussões, parece que era uma discussão muito mais de uma clínica que recebia o mundo de uma realidade concreta entrando pela porta da clínica dele, do que uma clínica que a gente vê aí vulgarizada, que é uma clínica que parece que ela transcende a uma realidade concreta, ela flutua sobre o mundo, e como se essas questões, né, da realidade concreta elas não fossem provocadoras ou, né, literalmente construtoras de traumas, de sofrimentos e etc. Né? E aí, porque aqui quando a gente fala da nossa comunidade, a gente fala que é uma comunidade de formação em teoria, história e prática clínica psicanalítica, a todo momento. A gente não consegue fazer esse desvínculo. Como é que você vê isso, Diego? Essa questão de uma realidade concreta que forma sujeitos e essa realidade concreta também como formadora de sofrimento, como produtora de traumas.
Em resumo, Freud foi um cara que descobre o inconsciente, que trabalha a ideia do inconsciente dentro de uma lógica capitalista. Ele vê que o capitalismo ele é produtor de sofrimento. O Ferenczi, ele parece que ele aprofunda isso, porque ele não fica só no campo da clínica, né? Ele é um cara que vai atender em hospital. Eu acho isso também para o Ferenczi, para a psicanálise é maravilhoso, que ele não é um cara que só fica naquela clínica, não. Ele atendeu em hospital militar, que era uma coisa que também o Lacan poderia ter aprofundado mais, né? Dentro da clínica dele, a experiência que ele tinha em hospitais psiquiátricos, né? E ele trazer isso, né? E não ficar só nessa ideia dessa clínica individual, liberal, que a gente vê aí produzida e vulgarizada e hegemônica, né? Quando se fala sobre psicanálise aqui dentro do Brasil. Sempre trazer para dentro do Brasil, né? Porque também não me importa o que está sendo dito lá fora, porque eu estou tratando sobre a questão do Brasil. Como é que você vê isso, Diego? Como que você percebe a psicanálise dentro dessa perspectiva? Quando Firenze fala, o que eu falo para vocês parece que vai importar mais aos sociólogos do que, porque estava falando para médicos, né, em Budapeste, do que para nós mesmos. Legal. Uma vez eu estava numa escola de psicanálise, aí eu fiz uma pergunta. Eu queria entender o que era o